Lembro-me quando era criança. A correria, às vezes, me deixava tão triste, porque na verdade eu precisava mesmo era de ficar ali fazendo as minhas artes diárias. A chamada rotina para os adultos. A verdade é que, em meio àqueles filmes que me traziam uma alegria, de uma fantasia, de uma vida que na verdade não existia, existia dentro de mim ali um sonho que na verdade eu pensava que nunca ia acabar. E com o passar do tempo, fui compreendendo e vendo que as coisas não eram tão simples assim. Eu ficava aborrecido com meu irmão de manhã. De tarde, já estava com ele brincando em algum canto. Mas eu quero perguntar a você e a todos os que estão pensando sobre isso agora nesse momento, que é o meu foco aqui, trazer a você uma ligeira conversa sobre isso. Naquela época, pensávamos talvez que fôssemos eternos, porque parecia que éramos eternos. Parecia que aquela saúde nunca ia embora. Parecia que aqueles momentos iam se eternizar. Mas a verdade é que entre um show de criança e até mesmo algumas desavenças no colégio, a verdade é que a vida era muito legal. Nós brincávamos, corríamos, gastávamos nossas energias de uma maneira tão natural, vamos assim dizer, que era quase impossível ficar triste. A maior tristeza que às vezes eu passava era quando o chinelo ardia em minhas pernas, por causa das coisas erradas, né, entre aspas, né, que fazia. A verdade é que os ensinamentos de minha mãe me colocaram aí num caminho muito bom, tanto que hoje eu colho um fruto muito bom daquilo que eu ganhei. Eu ainda criança, lembro-me direitinho dos dias e das manhãs de domingo, onde minha mãe me levava para os cultos na igreja, e eu ali fazia todas as artes possíveis. Parecia até que eu era um artista de verdade. E essa arte que fazia, simplesmente era para distrair um pouco a mente, vamos dizer assim, muito forte, no sentido de brincar ou de se divertir. A minha mãe dizia que eu era muito imperativo. Eu nem sei direito o que significa. Eu só sei dizer que a pilha só acabava mesmo na hora de dormir. E o que eu quero dizer com tudo isso e por que venho trazer esse assunto hoje aqui no vídeo? Eu quero que você pense sobre esse assunto no sentido da palavra de Deus, quando ela fala sobre a criança, que o homem de Deus, aquele que é adulto dentro da palavra de Deus, aquele que leva a sério, não que uma criança não leva a sério, né? A verdade é que a palavra relata a criança de dois modos ali. A palavra fala sobre o céu, que será como, lá no céu será como as crianças, né? Com aquele jeito de agir, de não guardar rancor. E também fala sobre, usa a criança, no sentido Paulo já falando, fala que aquele que era menino comia e falava, se vestia e andava como menino. Mas aquele que já é adulto não come mais, não bebe mais leite, e sim se alimenta de alimento sólido. Quando Deus fala sobre isso, relata-nos a capacidade que temos de obedecer a Deus. E você e eu, hoje, nesta hora, podemos pensar, a criança, ela é uma parte de nós, porque um dia passamos por essa fase. É como se Deus dissesse assim, não deixe essa fase passar. E ao mesmo tempo, quando se trata de alimento, ele busca a maturidade de quem é adulto para se manter no caminho. As crianças, elas são tratadas como pessoas que não querem o mal umas das outras, apenas agem por instinto praticamente. Não estou aqui chamando criança de animais, apenas digo
que o instinto de uma criança não tem nada a ver com o instinto do adulto. E tirando de nós a responsabilidade sobre instinto ou não, nós temos uma responsabilidade ainda maior. Quando começamos a comer alimento sólido, significa que os nossos membros, os nossos órgãos já aceitam o alimento para que tirem dele o sustento do corpo. E é exatamente assim que Deus trata homem e criança na sua palavra. Porque quando Deus diz que o homem deixa de beber, ou seja, tomar e comer alimento líquido, e passa então a comer e viver uma vida com alimento sólido, significa que os seus órgãos internos, eles já aceitam a trituração daquilo que é sólido, para que o corpo acompanhe o seu crescimento. Agora eu quero que você venha aqui comigo nesse raciocínio. O crescimento de um homem em relação ao que Deus manda fazer não tem nada a ver com a criança. A criança, ela se dispõe a fazer aquilo que dá a ela uma alegria por causa da simplicidade do que ela faz. Porque a criança, ela age no momento em que se sente feliz. Se a criança está triste, de modo nenhum você vai convencê-la a fazer o que você quer. Na maioria das vezes, é aí que entra o erro nos ensinos, naquilo que é na parte educativa. As crianças, então, tomam uma parte educativa errada, porque não conseguem tomar um rumo, uma direção no sentido certo, porque os pais ignoram a questão que é uma fase. A criança está numa fase que vai passar. E no sentido de salvação, nós seres humanos temos que nos preocupar quanto àquilo que Deus manda. Nós não podemos fazer o que queremos, mas entender o que queremos. Porque se você entender que o que você quer se conflita com aquilo que Deus manda, significa que naturalmente teremos que rever esses conceitos. E você me pergunta agora o que você quiser, mas eu vou te falar uma coisa sobre isso. Deus, ele não vai tratar isso em você se você não quiser ser tratado. Seria tão mais fácil se Deus tomasse as rédeas à força, não é? Eu pergunto para você, você queria que Deus tomasse as rédeas à força? Talvez isso traria para você ou para mim uma certa segurança, né? Se Deus tomasse as rédeas à força, você não seria a imagem e semelhança dele. Você não teria vontade própria. Aí você pode me dizer que uma criança tem vontade própria. E é exatamente por isso, por ela ter uma vontade própria, que ela é usada como exemplo. Porque mesmo tendo vontade própria, ela não tem vontade de fazer aquilo que é mal. Ela apenas faz o que é mal às vezes por causa da sua natureza, não porque o seu coração está maquinando alguma coisa. O alimento sólido que Deus fala, quanto você deixar o alimento físico, o alimento líquido para o sólido, é o simples fato da responsabilidade que você vai adquirindo quanto ao tempo que você vai passando aqui nessa terra, porque você sabe que esse tempo é passageiro e muito rápido. Nós podemos perceber o quanto Deus tem falado em nossos corações. Nós podemos perceber aquilo que Deus tem feito e aquilo que podemos assimilar como o bem. Eu digo para você agora, uma criança bebe leite até uma certa idade porque o leite a sustenta. Depois daquela fase, o leite não mais vai sustentá-la. Ela vai precisar de alimento sólido para continuar vivendo e vivendo com saúde. Meus queridos, o que é sólido para você, às vezes não é o sólido que Deus fala.
Às vezes, o sólido que Deus fala é simplesmente o fato de você entender que sem Ele você não é nada. É o simples fato de você entender que a falta de conhecimento daquilo que é real vai te levar cada dia mais em busca de alimento sólido, porque o que não é sólido não vai te trazer sustentação. E quando Paulo fala sobre ser sólido na alimentação, ele diz que o homem de Deus, ele, quando se converte, aquilo ali, a conversão começa então a ser o seu alimento sólido. Ele começa a ter a visão que Deus quer que ele tenha. Ele começa a ver as coisas que Deus faz de acordo com o que Deus permite que ele faça. Isso tudo é muito interessante, porque eu posso simplesmente falar várias coisas aqui. Eu posso dizer para você que Deus quer que você faça isso, porque isso é o certo, porque isso é o melhor para você, e ponto. Também posso dizer que Deus quer que você faça isso porque Ele é Deus e Ele é quem manda. Mas a verdade é que Deus, Ele tem a sua intenção e nós a nossa. Por sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, podemos às vezes querer ser como Deus. E Deus não gosta disso. Ele não admite isso. Nós sabemos que o mal desceu do céu antes que o pecado entrasse na terra. Nós sabemos disso. E até naquele momento o inimigo achou-se derrotado, porque ele sabia que quando ele desceu do céu, ele já foi derrotado ali. A única chance do inimigo ter alguma chance com alguma coisa é convencendo você e eu a participar daquilo que ele faz de melhor para ele, que é destruir vidas. Porque ele sabe o quanto Deus é capaz de construir vidas e renovar e fazer de novo, então ele está permissivo a fazer o tal. A palavra nos revela que ele já está, que o mundo já é dele. Então, muitas pessoas ainda tentam entender Deus. Não há o que se entender de Deus. Eu venho aqui hoje oferecer a você um caminho excelente, que é o caminho da perseguição. Persiga o evangelho no sentido de querer ser um evangelista. Não no sentido de querer destruir o evangelho ou tratar alguém mal, não. No sentido de ser evangelista, de buscar a verdade. Seja esse homem. Deixe de ser criança na alimentação e comece a se alimentar de coisas sólidas. Paulo fala diretamente sobre o evangelho como a comida sólida. A sua vida, aquilo que você vivia antes do evangelho, era a comida líquida, era o leite, vamos assim dizer, que hoje já não te sustenta mais. Deixar de ser criança na alimentação significa tornar-se adulto ao ponto, vamos trazer um exemplo claro, ao ponto de você poder ter a sua carteira de dirigir. Deus fala sobre a responsabilidade ali, usando Paulo, usando Jesus quando fala deixai vir a mim as crianças, porque das tais é o reino dos céus. A responsabilidade sobre lidar com essas coisas vem de Deus. E você, me diz aí, quantas vezes você já voltou aqui para assistir os meus vídeos? Quantas vezes você veio aqui e deixou o seu like? Ou até mesmo escreveu nos comentários alguma coisa que você não concorda? Eu não sei se você fez isso, mas eu só quero te dizer uma coisa. Esse canal é exatamente com esse sentido, com essa finalidade de trazer você um pouco à realidade, a lembrar de quando você era criança e comia alimento líquido. E hoje você é um adulto, come alimento sólido. A solidez do que se fala, do que se faz, é aquilo que você faz como homem no seu dia a dia. E a palavra de Deus trata isso como um zelo daquilo que você tem que ter para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Jesus morreu para que você tivesse vida e vida com abundância. Nós hoje estamos falando das crianças, por quê? Porque criança mexe conosco. Nós já fomos crianças, é uma fase onde Deus deixa que existir, para que nós é uma fase em que nós passamos por ela, e essa fase
Talvez muitos nem lembrem de suas atitudes lá, porque eram atitudes muito ingênuas. Mas depois que crescemos, somos responsáveis por aquilo que fazemos. Ou vamos ser presos, ou vamos ser amordaçados, ou destruídos, ou vamos destruir vidas, ou vamos constituir vida. Nós somos assim, nós somos a continuidade da vida como um todo. Existem homens que não creem em Deus. Claro que existem. Esses homens que não creem em Deus são pessoas que são também passíveis de perdão. Deus diz que o único pecado que não tem perdão é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. O que seria isso? O que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é a zombaria contra o Espírito Santo, é a negação de Jesus Cristo, é a falta de reverência diante daquilo que Deus é. Isso tudo é blasfêmia contra o Espírito Santo. E você fica pensando, então, gente, o mundo está perdido. E como um daqueles que estavam ali no sermão junto com Jesus, quando ele pregava ali, ele falou sobre aquelas coisas, todas aquelas coisas sobre vender o que tem e segui-lo, deixar de ser quem é, mudar a sua vida para segui-lo. E muitos ali disseram, duro é esse discurso, porque ele é duro mesmo. Deus não nos dá moleza. No meu caso, eu acho que Deus está sendo até um pouco bom demais. Olha o que eu falei. Um pouco bom demais. Então, se eu falei um pouco, por que bom demais? Porque quando se trata de Deus na minha vida, eu considero só em pensar em falar para alguém da não existência de Deus já me deixa triste. Porque eu sei o quanto Ele é real. Você quer ver uma coisa? Se não existissem seres humanos aqui na Terra, como alguns acham que não existia na época dos dinossauros, eu recomendo você, se você ainda não ouviu falar sobre dinossauros, eu recomendo você, Marcus Erbelin. Digita aí no YouTube, Marcus Erbelin, vai até o canal dele e ouça o que aquele homem tem a dizer sobre os dinossauros, sobre o início de tudo. Você vai começar a perceber o quanto você é enganado, o quanto você é colocado para trás. Porque na verdade quem fala isso e prega isso também está se enganando e muitas vezes pode estar sendo ingênuo ao invés de ser maléfolo, maligno, sei lá como é que diz essa palavra. Eu quero te trazer hoje a questão. Você hoje é um adulto. É uma pessoa, um homem ou uma mulher ou uma criança. Você hoje que está aqui ouvindo a palavra de Deus através de mim, eu quero dizer para você uma coisa: não se entregue ao ponto de achar que tá bom. Não tá bom. Se não tá do jeito que Deus falou que tem que estar, não tá bom. Porque você não tem escolha. Porque no dia em que você falar para você mesmo assim, Deus não existe. Aí você começa a pensar assim, mas espera aí, se não existisse o homem, só existisse os animais, não existiria essa questão. Porque os animais, a palavra diz que os animais foram feitos por Deus, lá no livro de Gênesis. Gênesis significa o início de tudo, a característica daquilo que se inicia. E eu te pergunto, se não existisse o homem, não existiria a discussão sobre Deus existe ou não. Ela só existe, essa discussão de que Deus não existe, só existe porque o homem fala isso em sua mente. Nós somos apenas um detalhe naquilo que Deus fez, não se iluda. O tempo não existe para Deus. Como para você existe o tempo, Deus usa então a questão da criança que você um dia foi. E de criança foi transformado em adulto. E essa criança teve uma fase em que só se alimentava de alimento líquido porque ela precisava, os seus órgãos internos precisavam de se adequar ao mundo do alimento sólido para que ele então pudesse tirar do alimento sólido todo o nutriente que era necessário para ele crescer. Então ele começa a precisar dos nutrientes do alimento sólido, entende?
É assim que funciona no Evangelho. Quando você é uma pessoa de idade mesmo, ou até um adulto comum, e você ainda não se converteu, significa que você é uma criança para Deus no sentido de evangelismo, não no sentido de salvação, porque no sentido de salvação a criança tem exemplo para dar, mas no sentido de maturidade ela não tem. E nesse sentido que Paulo fala, você é uma criança que não está apto para comer alimento sólido. Isso significa que você ainda não avançou espiritualmente. Você é uma criança espiritualmente falando, por mais velho que seja de igreja, por mais velho que seja de ilustrador de banco. Nesse momento eu quero chamar você aqui à responsabilidade. Mude o seu jeito de viver, comece a entender, buscar entender aquilo que Deus tem para você. Porque o que Deus tem para mim eu sei, e eu vou fazer aquilo que Deus tem para mim, e você. Nesse momento eu quero orar com você, me despedindo de mais esse vídeo, porque eu não quero me alongar muito, porque eu sei que tem pessoas aqui que não gostam de vídeo muito longo, mas eu preciso que você comente aqui nos comentários, que você fale alguma coisa sobre isso. Diga se tem alguém na sua família assim, se você pensa assim, porque olha, Deus, Ele nos dá a oportunidade para que aprendamos cada dia mais com Ele. Eu, todos os dias, leio a palavra de Deus para que eu me aprofunde mais nos assuntos de Deus, para poder passar para vocês alguma coisa. Não quero mais ser inútil. Talvez eu tenha sido inútil muito tempo em minha vida, e agora Deus está me usando, e eu quero também que Deus use você. Vamos orar para terminar esse breve raciocínio. Entendeu o que eu falei? Criança espiritual. A criança material é exemplo para o homem material mudar as suas atitudes e viver como uma criança, sabendo perdoar, sabendo entender que não leva nada de maldade no coração. E no sentido espiritual, você tem que ser adulto, largar as coisas de criança, largar a alimentação de criança, largar aquela arte de destruir as coisas às vezes que criança faz. Entendeu? Você tem que começar a comer alimento sólido, ou seja, você tem que entender que a sua vida espiritual não é você que comanda e nem que sustenta. Quem te sustenta é o alimento sólido, que é a palavra de Deus, é aquilo que vem da boca de Deus. É nesse sentido que você tem que ser adulto. Fique bem claro isso. E vamos orar terminando o nosso vídeo. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esta hora, e que cada um aqui entenda bem o que significa ser criança e não ser criança nos dois sentidos, tanto no espiritual como no material. No material, para a obediência, para o perdão, para a alegria de estar sempre brincando, mesmo, Senhor, não tendo tudo que quer na hora que quer. E a criança perdoa, a criança sabe que aquilo ali, ela nem lembra do que aconteceu de ruim ali. Ó Deus, agora também, mostrando a cada um que na hora de sermos adultos, temos que ser adultos no sentido de acolhermos o alimento espiritual, que é a Tua palavra, os Teus ensinos. Isso, Senhor Deus, temos que deixar de lado, porque a criança, ela não tem capacidade, Senhor, de adquirir esses conhecimentos com a maturidade que um adulto tem. E é nesse sentido que Paulo fala, Senhor Deus, ser com a nossa igreja, com a nossa família e com todos que estão aqui nesta oração, Senhor Deus. Ser conosco, abençoa os nossos lares, aumenta a nossa fé em Ti cada dia mais. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém e amém.